Paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para juntos somar, eu e você. Crescer com a orientação do Senhor. Crescer amando, perdoando. Crescer entendendo o que o Senhor quer para nós. Crescer lendo a palavra. Crescer colocando ela em prática. Crescer sabendo que Ele é bom. Independente da situação que você e eu vive, né? Ele é bom o tempo todo. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Estamos trabalhando o livro de Mateus, mas tem hora que a gente para e vamos para outro livro quando recebemos orientação do Senhor. Então hoje vamos falar em Malaquias 3, do 1 ao 18. Terminaremos com Hebreus 12, 6. Qual o título? Deus ama, mas cobra, né? Aquele que Deus ama é aquele que Ele mais cobra. É como um pai. O pai ama o filho, mas cobra. Cobra respeito, cobra obediência, cobra quando está errando. E o nosso Pai do céu é o Pai da nação, da humanidade. O pai e a mãe conhecem entre aspas, mas o Senhor conhece a gente por dentro e por fora. Antes da gente nascer, o Senhor já nos conhecia. Foge da mente humana isso. Mas é a palavra que diz, e a palavra não mente. Então esse é que deve cobrar mesmo, porque ele sabe quando desobedecemos, ele sabe quando a gente trilhamos caminho que leva para a morte, e morte espiritual, mortes de problema. Então ele ama, mas ele cobra. Amém? Malaquias 3, a partir do 1 até o 18. O Senhor Todo-Poderoso diz: Eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho, e o Senhor, a quem vocês estão procurando, vai chegar de repente ao seu templo. E está chegando o mensageiro que vocês esperam, aquele que vai trazer a aliança que farei com vocês. Aqui diz que ele vai mandar seu mensageiro. Ele já mandou. Deus mandou Jesus para lá na cruz do Calvário levar nossas maldições. Mas Ele também envia mensageiros aqui na terra para nos orientar, como está mandando eu também levar essa palavra para mim e para você. Neste momento, eu estou sendo uma mensageira do Senhor. Está cheio de mensageiros no mundo todo para orientar você e a mim. Porque se eu fui a primeira a receber a mensagem, após a orientação, seja qual for a orientação, vem primeiro para mim. Mas ele também diz uma coisa interessante. Ele disse que vai chegar de repente. E tanta coisa pode acontecer na minha e na tua vida de repente. Então é necessário que a gente esteja alicerçado na palavra. Porque quando vier a hora boa, amém. Mas quando vier a hora ruim, a gente vai entender que o mal vem para os bons e para os ruins. E que a vida não é só de mar de rosas. Então a gente tem que estar na palavra. A mensagem hoje que eu estou mandando, estou trazendo, é a mensagem do Senhor. Mas quem poderá aguentar o dia em que Ele vier? Quem ficará firme quando Ele aparecer? Pois Ele será como fogo para nos purificar e será como sabão para nos lavar. Vai chegar o dia que Ele vai vir de vez. Ele já mandou Jesus, já pregou, mas Ele está aqui com os mensageiros dele, nos orientando, mostrando o que é certo e o que é errado. Aqui diz que Ele vem e ficará firme quando Ele aparecer. Como é quando Ele aparecer? Como estará eu e você diante dele? Pois Ele será como fogo. Ele é um fogo consumidor. É um fogo que ama, mas também que consome. Quando Ele aparecer, pois Ele será como fogo para purificar os deles. E será como sabão para lavar. Para lavar, Ele já lavou nossa vida com seu sangue na cruz do Calvário. Mas agora quem tem que nos lavar somos nós. Quem tem que nos purificar somos nós, neste momento. Purificar lendo a palavra e fugindo da aparência do mal. Se lavando do mal e se deixando ser limpa pela palavra. Porque no grande dia vai ter o julgamento. E eu e você não podemos subir com o Senhor se a gente não estiver purificada.
se a gente não estiver lavada com o sangue dele. E esse sangue veio para nos lavar, mas também precisa eu e você querer. Precisa eu e você obedecer. Precisa eu e você fugir da aparência do mal. Mas não esqueça, ele ama, mas ele cobra. Ele também é fogo consumidor. Ele só quer o melhor para mim e para você. Mas é necessário que a gente obedeça. Ele se sentará para purificar os sacerdotes, os descendentes de Levi, como quem purifica e refina a prata e o ouro no fogo. Assim eles poderão oferecer a Deus os sacrifícios que ele exige. O Senhor quer que a gente se purifique. Ele, quando fala a palavra, ele, quando manda a gente se orientar, é para a gente se purificar. Porque aqui diz, assim eles poderão oferecer a Deus os sacrifícios que ele exige. A gente purificados, a gente fugindo da aparência do mal, o Senhor recebe o nosso sacrifício. Que sacrifícios são esses, Beto? Oração, louvor, jejum, leitura da palavra, fugindo do pecado. Então a gente tem que estar purificado. A gente tem que estar agradando o Senhor com o nosso caráter. Porque no céu não entra mala de pecado. Então lembre-se, Deus ama, mas cobra. E Ele está cobrando neste dia, seja manhã, tarde ou noite, que a gente se purifique, que a gente fuja da aparência do mal, que a gente agrade Ele com nossas atitudes e seja adoradores e adoradoras dEle. Amém? Então, as ofertas trazidas pelo povo de Judá, pelos moradores de Jerusalém, agradarão a Deus, como acontecia nos tempos passados. Oferta agrada a Deus. Quando é um coração reto, contrito e aquebrantado. Eu posso orar, eu posso jejuar, eu posso estar na casa de Deus, até com minhas vestes, séria, mas e as vestes de dentro? Como é que Ele vai aceitar minha oferta e a sua no pecado? A boca suja de palavrões, odiando, com inveja, tramando, tudo isso abomina o Senhor. Então, se a gente ficar com atitude dessas, Ele não vai receber nossa oferta. Mas a gente adorando, a gente louvando, cada dia a gente se afastando do mal, o Senhor recebe nossas ofertas, o nosso louvor, recebe a nossa consagração, recebe o nosso culto ao Senhor, recebe o nosso voto que fazemos. Mas para isso, necessitamos de estar com as vestes limpas, de dentro para fora. Aleluia. O Senhor Todo-Poderoso diz ao seu povo, eu virei julgá-los. Um dia o Senhor vem nos julgar. E darei sem demora o meu testemunho contra todos os que não me respeitam. Isso, os feiticeiros, os adúlteros, os que juram falso, os que exploram os trabalhadores, os que negam os direitos da viúva, dos órfãos, dos estrangeiros que vivem com vocês. Tá vendo? Ele vai vir para julgar. Aqueles que estão com atitudes que não glorificam o nome do Senhor. Ele é amor, mas é justiça. A Bíblia diz que no dia do julgamento, quem for do Senhor estará ao lado direito do Deus bendito. E quem for do maligno estará ao lado esquerdo de Deus. Quem vai fazer a separação? Os anjos. Então, que eu e você deixe o pecado. Seja prostituição, seja feitiçaria, seja sendo injusto com as pessoas, roubando viúvas, órfãos, caluniando, mentindo. Nada disso leva para o céu. O que leva é dignidade. O que leva é andar com retidão. O que leva é ouvir e colocar em prática. Porque o Senhor sempre diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Porque o pai, ele ama, mas ele corrige. E ele fica feliz com o filho que obedece. Então, que a gente sempre lute para ser esse filho para o nosso Deus. Lembre-se que Deus ama, mas ele cobra. O Senhor diz, eu sou o Senhor e não mudo. Deus não muda. Ele foi no passado e é hoje do mesmo jeito. Ele enviou Jesus para na cruz do Calvário levar a minha e a tua maldição. Mas ele é o mesmo, ele não muda. E por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. Se ele não muda,
É por isso que a gente não foi destruída ainda. Porque Ele é misericordioso. Ele está dando tempo para mudar. Ele está dando tempo para se entregar a Ele. Ele está dando tempo para aquele que está afastado retornar. Ele está dando tempo para a gente meditar e andar em retidão com Ele. Que Deus maravilhoso. A Bíblia diz que a misericórdia dele é a causa de eu e você não ser consumidos. Vamos pensar nisso. Glória a Deus. Vocês são como os seus antepassados. Abandonaram as minhas leis e não as cumprem. Volte para mim e eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam, como é que vamos voltar? Ele aqui está dizendo para aqueles que abandonou a lei, para aqueles que deram as costas para ele, para aqueles que estão no pecado e não querem mudança. Volte para ele, porque ele tem o melhor. Só tem 2 caminhos, o certo e o errado. O estreito é o da salvação e o largo é da perdição. Em nome de Jesus, vamos nos firmar, ter compromisso com o nosso Deus, porque Deus ama, mas Ele cobra. Eu pergunto, o Senhor perguntando, eu pergunto, será que algum pode roubar Deus? Será que alguém pode roubar Deus? Às vezes rouba. Mas vocês têm roubado e ainda me perguntam, como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Tem pessoas que roubam a Deus. Deus deu um emprego, mas não oferta. Fez voto para ofertar, para dizimar e não faz isso. Você está roubando a Deus. Não que Ele precise do meu dinheiro e do seu, não. Ele precisa do nosso compromisso. Ele precisa do nosso caráter. Ele precisa que aquilo que a gente fez aliança com Ele cumpra. Porque você não fez aliança com o homem, você fez com Deus. Se você fez voto para cumprir, independente do voto, a gente tem que ter nossos compromissos na casa do Senhor, de dizimar, de ofertar. Ah, Beta, a igreja é rica. Faça a sua parte. Eles têm compromisso para continuar com a obra. E se alguém não tem, ou de alguma forma desvia o dinheiro, não tem eu que você dizer nada nem julgar ninguém. Porque o justo juiz vê todas as coisas. Ninguém se esconde dele. A Bíblia diz que os olhos dele são como chamas de fogo diante dos bons e dos maus. A Bíblia diz que ele é onisciente, onipresente e onipotente. Que ele sonda nossos corações. Então ninguém engana a Deus. Então nem eu e você roube a Deus. Vamos andar com nossa aliança, com aquilo que a gente prometemos com seriedade. Porque Ele ama aquele que também tem compromisso com Ele. Glória a Deus. Todos vocês estão me roubando. E por isso eu amaldiçoo e nada a nação toda. Veja que saiu, o povo estava roubando ao Senhor nessa época, quando o Senhor disse isso. E Ele amaldiçoou. A Bíblia diz que o Senhor tem poder de abençoar e amaldiçoar. E muitas vezes hoje em dia estamos fazendo a mesma coisa. Porque Ele é o Deus do passado e é de hoje. Ele disse aqui que Ele não muda. Ele jamais vai mudar. Então vamos andar com seriedade. Vamos andar com dignidade. Vamos cumprir nossos votos. Vamos andar para servir ao nosso Deus com a aliança que fizemos. Amém? Ele ama, mas Ele cobra. Eu, Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Põe-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Ele está dizendo, me honre que eu vou honrar vocês. Eu velo pela minha palavra. O Senhor vela pela palavra dele, como está lá em Oséias. Deus é verdadeiro e fiel. Agora, eu e você que não tem que estar com 2 atitudes, com 2 palavras. Porque o Senhor é fiel. Ele disse, se for fiel no pouco, te colocarei no muito. Porque eu velo pela minha palavra. A Bíblia diz que passa céus e terra, mas a palavra do Senhor não passa. Vamos cumprir o que faremos, o que prometemos. Vamos cumprir com dignidade. Porque coisa boa, o Pai ama aquele que tem seriedade, que tem respeito, que cumpre as coisas que promete. E o nosso Pai Celestial está de olho em mim e em você, observando qual é o nosso caráter com Ele. O que prometemos estamos cumprindo?
Temos que pensar nisso, porque Deus ama, mas Ele cobra. Glória a Deus. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações, e as suas parreiras darão muitas uvas. Ele diz aqui, eu não deixarei que as coisas aconteçam, que os gafanhotos consumam vocês. Mas para isso é preciso me honrar. Para isso é preciso velar pela palavra de vocês comigo, porque vocês têm uma aliança comigo. Como é que está a minha aliança e a sua com o Senhor? Nós fizemos uma aliança com Ele, não é só em dízimo e oferta, é com o nosso caráter. Lá em 2 Coríntios 5,17, Paulo diz, eis que tudo se fez novo, eis uma nova criatura. Como nova criatura, temos que andar como servo do Altíssimo, em todas as áreas, porque é isso que Ele quer de nós. Não é para o bem dele, não, é para o nosso bem, porque Ele está no céu. Quem quer o caminho estreito, que é o do céu, é eu e você. Vamos fazer nossa parte, porque a dele, 24 horas, Ele faz por mim e por você. Ai de mim, de você, se ele dormir, se ele não toscaneja. Ele cuida de nós como o grande guarda de Israel que Ele é. Louvado seja o nome do Senhor. Todos os povos dirão que vocês são felizes, por vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Ele está dizendo, olha, me honrem, que todos que estão ao redor de vocês vão ver que eu cumpri minha palavra e vocês serão ricamente abençoados. Mas para ser abençoado e abençoada, tem que honrar o nosso Deus. Temos que ser fiel com Ele. Aleluia! Vale a pena servir a Deus. Não adianta nada a gente fazer o que o Senhor Todo-Poderoso... Veja o que o povo diz. Vou repetir aqui. O Senhor disse assim. O Senhor diz, vocês falaram mal de mim. E ainda perguntam o que foi que falamos contra ti. Porque o povo ali estava pecando, estava sendo cínico. E não adianta enganar Deus, porque Ele vê todas as coisas. Aí, vocês dizem o que o Senhor disse. Vocês dizem, não vale a pena servir a Deus. Não adianta nada a gente fazer o que o Senhor Todo-Poderoso manda ou vestir roupas de luto para mostrar a Ele que estamos arrependidos. Claro que vale a pena. Ah, Beta, eu já faço tudo isso, eu busco Deus, eu já pedi perdão, mas eu continuo na luta. Há um tempo determinado para a sua bênção chegar. Continue arrependida de panos de saco, orando, louvando, chorando e clamando, porque Deus quer ver a tua e a minha perseverança, a nossa obediência, porque o que fazemos de errado a gente também colhe, mas depois que vem o perdão de Deus, grande é o milagre. Aleluia! É fácil notar que os orgulhosos são felizes e a gente vê que tudo dá certo para os maus quando põe o Senhor à prova. Eles não são castigados. Não tem aquele negócio que às vezes a gente diz, mas eu estou lutando tanto, eu estou fazendo a vontade de Deus e fulano e ciclano não tem compromisso, mas não são castigados. Pelo contrário, estão sendo mais abençoados. Não olhe a vida do próximo. O seu compromisso é com Deus e o meu também. Quem planta, colhe. Agora o tempo é do Senhor. Do jeito que Ele tem um tempo para abençoar, Ele tem um tempo para a cobrança. Mas quando a cobrança dele chega, chega. Lembre-se que Deus ama, mas Ele cobra. Agora o tempo é dele. O tempo nem é meu, nem é seu. Então, os que temiam o Senhor falaram uns com os outros. E Ele escutou com atenção o que estavam trazendo. E na presença dele foram escritos no livro os nomes dos que respeitavam a Deus e os adoravam. Tem um livro no céu, o livro da vida, que tem o meu nome e o teu, e que Ele não risca. É a gente que risca se sair da presença dele. É a gente que risca se desobedecer a Ele. O Senhor Todo-Poderoso diz, eles serão o meu povo. Quando chegar o dia que eu estou preparando, eles serão o meu próprio povo. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Deus é fiel. Mais uma vez meu povo verá a diferença entre os que acontecem com as pessoas boas e com as más.
entre os que me servem e os que não me obedecem. A gente vai ver, porque tudo tem um tempo determinado, mas a cobrança do Senhor vem. Então, coisa boa é obedecer, porque aqui o título diz: Deus ama, mas cobra. Se você não está vendo, mas Deus vai cobrar. Agora, a gente não tem que estar em cima disso, de cobrança do Senhor com A ou com B, não. A gente tem que fazer nossa parte como servo e serva, e temos que obedecer. Para terminar, aqui em Hebreus 12:6 diz: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Quer dizer, exempla, né? Cobra aquele que ele aceita por filho. Mas em nome de Jesus, vamos cumprir nossos compromissos com o Senhor. Não vamos se preocupar com a vida do vizinho, quem quer que seja, se está bem ou está mal. Vamos fazer nossa parte, porque Deus é fiel para cumprir e fazer muito mais na minha e na tua vida do que a gente pensa ou imagina. Amém? A paz do Senhor e até amanhã, e glória a Deus.